Bom, bom pessoal, esse primeiro tutorial aqui é relativo então a como pegar os dados do GeoSampa e trabalhar, dar uma limpada neles, né, e trabalhar ele e preparar ele no AutoCAD, tá bom? Algumas coisas primeiro sobre esse tipo de tutorial que eu estou fazendo. Tem algumas informações que vão aparecer aqui, tá? Então nessa caixinha está aparecendo para vocês aí o que eu estou clicando, tá bom? Então, left click é o botão esquerdo do meu mouse, botão direito, right click, né? O wheel significa o zoom, né? O scroll, desculpa, scroll para cima e para baixo, botão do meio, né? E tudo isso que eu digitar aqui também, tá? Então, digitando qualquer coisa aqui, espaço, tá? E aparece aqui, deve ajudar vocês a se guiar aí pelo que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então tá, eu vou deixar essa caixinha aqui. E vamos lá, eu vou fazer esse exercício aqui com vocês, pegando dois trechos, né? E pegando esse trecho aqui da Belas Artes, tá bom? Já que é um terreno bem acidentado, tá? Então isso vai ajudar a gente até deixar isso aqui de uma maneira um pouco mais didática, tá? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, entrar aqui no site geosampa.prefeitura.sp.gov.br, né? Então aqui eu já tenho carregado essa primeira vista, tá? E aí a primeira coisa é achar o seu terreno. Tem dois modos de fazer isso. Um é dando zoom aqui, né, com scroll, tá? Então o jeito de se navegar aqui é scroll para zoom in, zoom out, né? Para mover o mapa com mouse, né, left click, né, notem ali que eu estou clicando, né? E é basicamente isso, né? Isso é o necessário para vocês acharem, né? Se vocês quiserem usar outras ferramentas, está aqui também, né? Você pode usar essa ferramenta dessa lupa, né, e vir aqui por endereço, tá? E achar ele aqui. No caso você tem que dar mais dados e tal, mas eu prefiro achar aqui pelo mapa, tá bom? Mas um jeito de se achar então é por aqui, tá bom? Vamos lá. Então, Vila Mariana, né? Vamos tentar achar Belas Artes aqui, né? E reparem que conforme você vai dando zoom, né? No caso dando scroll para frente, né? Ele vai dando mais detalhes, né? Então aqui está o Parque de Ibirapuera, Belas Artes deve estar por aqui, correto? Então vamos chegar aqui mais perto, né? Aqui França Pinto, deve ser essa rua aqui do Dr. Álvaro Alvim, tá? Beleza. Então localizamos, a Belas Artes está aqui no meio da rua Dr. Álvaro Alvim. Então, a primeira coisa é ligar aqui a layer, né, ao tipo de informação sobre os lotes, né, os lotes e as edificações, né. As edificações vão ficar aqui então, né, você abre aqui nessa 4, a sexta opção aqui, habitação e edificação, né, e venha um pouco mais para baixo, edificações 2D, tá? Aqui você reparem, né, que aqui não está selecionável, né? Se você tenta clicar aqui, você não consegue. Isso por quê? Porque aqui a gente tem, nessa escala aqui ela não é visível, essa informação não é selecionável nessa escala, né? Então você precisa dar mais um, né? Então dá mais um, né? Reparem que nessa escala de 1065, né, essa aqui é a escala do desenho, aparece aqui, habilita essa opção, né? Então edificações 2D, né? E aqui a gente pode ver os lotes, né? Tá? Então, bom, aqui é mais para se orientar, tá bom? Então, Dr. Álvaro Alvim, né? A Belas Artes é esse prédio aqui, né? Como vocês não conhecem. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, vamos lá para selecionar esse arquivo para baixar, tá? A primeira opção é essa que mais conheço, tá? Então, você vem aqui e anotem aí, tá? Porque não é muito óbvio, tá? Então nessa barra do pesquisar, né, da lupa, né, um clique lá, aqui você tem aqui download, essa aba download imagens MDC, tá? Então vamos para essa, né? Aqui ele dá várias opções, né? Então tipo, né, vamos escolher aqui folhas SCM, tá? Até o semestre passado ele estava com outro nome, tá? Mas tem que ir por exclusão aqui, né? A única coisa aqui que
que realmente pode ter alguma relação com o desenho, né? Então, folhas SCM, né? Selecionar, tá? E quando você aperta selecionar aqui, você está nesse modo, né? Olha só que o mouse ele vira essa cruz, né? Então aí arrastando, né, com o botão esquerdo, né, arrastando aqui, vamos selecionar dessa forma, né? Tá vendo que ela aparece aqui em azul, né? Essa, deixa eu ver se não consigo, tá? Aparece essa seleção, tá? Então a gente precisa, essa seleção quer dizer a prancha onde está contida esse desenho, tá? Então vamos lá, eu vou selecionar dois, tá? Eu vou fazer essa demonstração aqui com dois, mas aí no caso você pode usar para vários outros, tá? Então selecionar essa e a de cima ao mesmo tempo, tá? Então aqui na borda entre elas, selecionar os dois, né? Reparem que a gente tem dois quadrados selecionados, né? Beleza, uma vez selecionado, vim aqui para essa caixinha, né? E aqui então download, tá? Então download, vai aparecer aqui os tipos de arquivos que você pode baixar, né? Aqui está o nome deles, tá? Então assim, cada quadradinho desses ele corresponde a um trecho desse mapa maior, né? E ele está colocado em pranchas dentro do AutoCAD, tá? Então esse daqui é a prancha, tá? É a referência das pranchas. Em algum lugar desse site deve ter ali uma lista de todas elas, tá? Mas de qualquer jeito a gente já fez aqui de uma maneira mais interativa para baixar ele. Então é isso, tá? Então aqui a gente tem o nome da prancha, tá? O que a gente quer é o DXF, tá? DXF é o formato de AutoCAD, basicamente, tá? Aqui a gente tem algumas outras opções, PDF, tá? Que vem em PDF, e MDT, DXF, eu desconheço o que é isso, eu vou usar o DXF, tá? Mas o arquivo então de AutoCAD é DXF. Existem dois, é o DXF e o DWG, tá? Que são extensões ali do AutoCAD, tá? DXF é o mais comum para se deixar em situações como essa, tá? Então DXF, tá? Vamos baixar esses dois arquivos, tá? Então DXF, clica nele, né? No caso aqui eu já tinha salvo aqui, tá? Eu vou essa primeira, então estou salvando aqui no meu desktop, eu vou salvar o segundo aqui no desktop, tá? Beleza, então a primeira etapa está concluída, tá? Vamos então abrir isso aqui, né, no desktop, né? Então a gente tem aqui, deixa eu apagar isso aqui, esses dois arquivos que acabei de baixar aqui, né? Primeira coisa, percebam que ele está zipado, né? Ele está com esse ícone de zip, tá? Então ele está compactado, tá? Ele tem 798 KB, né? A primeira coisa a se fazer é descompactar eles, tá? Um primeiro método, se você não tiver o 7-zip, tá? Que é esse cara aqui, tá? Eu acabei de clicar com o botão direito, né? Ele dá aqui as minhas opções. 7-zip aqui ele serve para compactar, é um programa gratuito da internet, tá? Se você não tiver, procurem aí, 7-zip, né? 7-zip. Então aqui tem algumas opções, eu geralmente uso isso daqui, extract to, né, o número aqui, nesse caso aqui é o nome do arquivo, então ele vai descompactar dentro de uma pasta, basicamente, né? Mas eu vou fazer do jeito mais clássico aqui, que é basicamente abrir isso daqui dentro de uma nova janela, tá? E assim, você pode pegar o arquivo aqui e para zipar é simplesmente arrastar ele para a área de trabalho ou alguma outra pasta que não esteja compactada, né? Então, dessa forma aqui, né? Vem aqui, DXF, né? Tá? E aqui então eu vou fazer a mesma coisa dentro daqui, em menu, Windows, né? Abrir uma nova e descompactar ele, tá? Então aqui a gente tem dois arquivos, né, descompactados, né? Que são os arquivos compactados, .zip, com esse ícone aqui de zip, né, de zipper, e o arquivo descompactado aqui, tá? Então, primeira coisa, vamos lá, abrir esse arquivo no AutoCAD, né? Então, duplo clique. Tá? No caso aqui, eu estou usando o CAD 2014, tá? Talvez seja diferente da sua
no seu AutoCAD, tá? Mas de qualquer jeito, estamos aqui com AutoCAD de 2014. Tá? Aqui ignora esses avisos, tá? E aí beleza, né? Então ele vai dar essa informação, essa caixa aqui também, dá só um ok, tá? Então beleza, então vamos lá, né? Então a gente tem esse arquivo, né? Reparem, né? Ele é uma prancha, né? Acho que ele tira mais distância, desse ponto até esse ponto, é uma de curiosidade, né? Tem 786, isso aqui deve ser uma A1, né? Uma coisa do tipo, né? Bom, aqui, né, não vou passar aqui pelos básicos de AutoCAD, né? Mas, bom, só para dizer, se vocês quiserem saber o que eu estou clicando, né? Eu estou clicando, é o que está aparecendo aqui, né? Então, o middle click, se você deixar ele em hold, né? Hold significa que ele está apertado, né? Ele funciona como pan. E é a mesma coisa do GeoSampa, zoom in, zoom out é o scroll, né? O wheel, no caso aqui, né? Tá? E tá, vamos navegar aqui, então ver o que nós temos aqui, né? Então esse arquivo ele contém essa quadrícula, né? Essa quadrícula que significa que o arquivo, né, significa esses pontos, né, essas coordenadas, tá? X nesse sentido e Y nessa outra, né? Temos aqui. Tá? E essas aqui são basicamente as coordenadas georreferenciadas, tá? Então esse arquivo ele está georreferenciado, tá? Inclusive um pouquinho mais pra frente a gente vai dizer um pouquinho mais sobre isso, tá? Explicar um pouquinho a mais sobre isso. Então a gente tem aqui essa malha que indica ali a longitude e latitude basicamente, né, desses dados, né? E temos aqui então, né, vocês podem perceber, muitas layers, né? Essa aqui é a caixinha de layers, né? E ela está toda bem ordenada aqui, tá? Então, o jeito que ela está ordenada, tá? São assim, essas séries, né? Então 100, tudo começa com entre 100 e 199, né? São esses tipos de dados, tipo sistema viário, meio fio, ela é bem descritiva, né? Túnel, né? Vamos dizer outra aqui, ferrovia, né? Aí provavelmente, deixa eu tirar isso daqui, provavelmente séries talvez de 10 em 10 devam significar outras coisas também, né? Então, tá, 192, né? Metrovia, ferrovia, tá? E vai chegar aos 200. Então, a partir de 200 ele começa a ser cercas, né? Edifícios notáveis, edifícios top, piscina, né? Tem até acusa aqui piscina, favela. A favela ainda continua nessa série de 200, 300, né? São outros dados do tipo canal, né? Tudo de água, parece estar aqui nesses grupos de série de 300, né? E assim por diante, né? 400 linhas de alta tensão, 500 limites de distritos, né? Algumas informações mais abstratas aqui na série 500. Na série 600 temos aqui então as curvas de nível, né? Olha só, curvas intermediárias, o 606 é o ponto cotado e o 608 é ponto cotado intervia, né? Isso aqui a gente vai usar um pouco mais para frente, né? Enfim, 700 outros dados, tá? Então, dependendo das informações que você precisar, eles vão estar aqui, tá? No caso, a gente vai limpar esse arquivo para trabalhar com a modelagem desse terreno, tá? A modelagem desse terreno e desse entorno, tá bom? Então, vamos lá. Só para vocês entenderem também, né? Então, aqui a gente tem, né, aqui nessa parte aqui do AutoCAD, tem essa casinha aqui que deixa ele em uma isométrica, tá? Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Essa informação, além de estar georreferenciada, né? Além de estar georreferenciada, né? As curvas de nível também estão nas alturas corretas dela, tá? Então,
se a gente perceber, por exemplo, essa linha aqui, né, essa polyline, né, se eu pegar aqui a properties dela, né, tem ó, vai aparecer essa caixinha aqui de properties, né. Olha só, elevação 805, né, 805 é a elevação em relação a Z, né, tá vendo, 804, 805, né, 805 é a elevação em relação ao nível do mar, tá, então ela está totalmente georreferenciada, né, tanto em termos de elevação, né, no eixo Z, né, quanto o eixo x, y, né, ele está respondendo aí a coordenada do planeta Terra, né, latitude e longitude. Né. Tá, aqui eu vou voltar aqui a visualização, se eu apertar aqui top, né, ela volta. Tá. Então tá, então tudo bem. Coisas para se notar. Tá. Aqui está com todos os quadradinhos de todos os desenhos que se tem aqui sobre São Paulo. Né. Tá, e aqui né, a gente está no Paper Space, tá? E aqui está, então, esse aqui é o nome do arquivo, né? Quem que são os vizinhos, né? Da esquerda à direita, de baixo a cima, tá? O que mais a gente tem aqui? Né? Então a gente tem o norte, né? Ele está orientado para cima, né? Norte magnético está para cá, e norte variação anual da declinação magnética 6, né? Então, enfim, o norte está para cima, né? Tá bom? Aqui tem algumas outras indicações, né? Isso aqui é um bloco, né? Quando você seleciona tudo isso aqui e ele seleciona tudo isso aqui, é um bloco, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Aqui, vamos juntar esse arquivo com aquele outro arquivo que a gente baixou, tá? Então vamos abrir o outro arquivo, né? O outro arquivo ele está aqui no meu desktop, que é o 224, correto? Então vamos lá abrir ele, tá? Ignorar de novo, dar um OK, tá? Então aqui a gente tem, né, dois arquivos, né? A gente tem dois arquivos abertos, né? Esse aqui é o segundo arquivo, né? Vamos tentar entender aqui onde nós estamos, aqui do Pastorinho. Esse aqui é né, então a Belas Artes deve estar por aqui para cima. Exato, né? Então, aqui, né, Dr. Alvin, né? Lembra que a gente fez essa seleção por aqui, né? Pegando esse arquivo por aqui, né? E de cima, que é esse outro de cá, né? Então, se eu venho aqui no Window e para outro arquivo, né? Aqui na parte de baixo a gente tem aqui, então, o Humberto I, né? Isso aqui, né? Então a Belas Artes está por aqui, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou trazer esse cara aqui, né, o 224, né, reparem, 3316224, que é outro arquivo que está aberto, para dentro desse arquivo que eu estou mexendo aqui agora, tá? Então, para fazer isso, né, vamos lá nesse outro arquivo, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos selecionar tudo que está aqui, tá? Algumas técnicas algumas observações sobre seleções no AutoCAD, né? Então, tudo que você seleciona da direita para a esquerda, dessa forma, ela vai pegar tudo que está dentro desse retângulo, dessa seleção, e também tudo que corta essa seleção. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, né, ele está pegando as geometrias aqui que são cortadas por elas. Né? Se eu fizer o contrário, da esquerda para a direita, né, ele vai pegar tudo que está dentro do retângulo, e somente. Tá? Então, por exemplo, né, reparem que essas... Né, por exemplo, essa via aqui, por exemplo, né, que ela estava fora daquela seleção, ela não foi selecionada, tá bom? Beleza, né? Para selecionar tudo, direita para esquerda aqui, um outro atalho, né, que é o Ctrl A. Ctrl A. Isso aqui é um atalho de Windows, né, ele seleciona tudo, tá bom? Tá, temos tudo selecionados. A gente precisa copiar, tá? Então vamos copiar ele, mas de uma forma um pouco diferente, tá? Não é Ctrl C, tá? Então venho aqui, Edit, Copy with Base Point, tá? O AutoCAD, toda vez que você copia, ele pede se você dá um simples Ctrl C, ele não guarda nenhuma referência, né? Aliás, ele guarda, né, uma referência, mas ele não é uma forma muito legal, né? Os outros programas são uma forma um pouco mais direta de tratar isso, né? Ele sempre copia e cola sempre no mesmo lugar. O AutoCAD não, tá? Então a gente precisa fazer dessa forma, tá? Então
copy with base point, né, que é Ctrl Shift C, tá? Esse aqui é o atalho dele, tá? E aí ele pede um ponto de referência, tá? Vamos usar o ponto de referência 000 do desenho, tá? Que é o mesmo entre os dois arquivos, né? Tudo que eu tenho certeza é que o 000, né, o ponto 0 do mundo XYZ do AutoCAD, né, é o mesmo para os dois, né? Então, para fazer isso, né, na hora que ele pede ali specify base point, eu digito então 0, reparem que ele vai mudando, né? Eu dei 0 para X, 0 para Y, vírgula, 0 para Z, né? Tá, enter, né? Então tá, ele está guardado lá na memória do AutoCAD, né? Vamos lá para o outro arquivo aqui, então no window, né? Outro arquivo aqui, né? Vou juntar todos eles nesse, tá? Então, para colar ele aqui, vem aqui no edit, né? Paste, né? E ele pede de novo o insertion point, tá? Então esse insertion point é o mesmo ponto que eu acabei de dar no outro arquivo, tá? Então é 0,0,0, né? Tá bom? Desse jeito ele vai e cola no mesmo lugar, tá? Ele está exatamente no mesmo lugar. Tudo bem? Tá? Então temos os dois arquivos nesse, tá? O que a gente pode fazer a partir de agora é ir no outro, fechar esse arquivo aqui, não precisa salvar, né? E esse arquivo aqui eu vou salvar ele como um arquivo combinado dos dois, né? Então na File, Save As, né? Aqui vou colocar no desktop mesmo, né? O arquivos, vou salvar com esse nome, tá? Arquivos CAD junto, mas dê o nome que você quiser, tá bom? Tá, então, tudo bem, fizemos aqui, né, colocamos o arquivo no mesmo lugar, né. Agora é o seguinte, né, ele está georreferenciado, como eu falei no início desse CAD, né, no CAD. O que significa isso? Né? Significa que todos os pontos, as coordenadas de todos os desenhos que tem aqui, né, vamos selecionar esse cara aqui, né, cada polyline ela é feita de pontos, né. Cada ponto desse, né, ele existe no eixo XYZ, né, e ele está, né, numa coordenada geolocalizada, né. Aqui a gente tem... Bom, aqui não aparece, eu achava que aqui aparecia coordenada, drawing coordinates. Aparece, né? Então aqui, reparem aqui nesse trecho aqui, né, aqui são as coordenadas desse local onde o meu mouse está nesse momento, né? Então, ele está aqui no 30, nossa, é um número bem gigante, 332.452, né? Em X, né? Olha só, olha que coincidência, 332, né, é a marcação desse eixo aqui, né? Então ele está georreferenciado, tá? O que acontece, né, o que isso representa pra gente, tá? Isso tem alguns problemas, tá? Então assim, o AutoCAD ele lida muito bem com desenhos que estão bem longe de zero, tá? Mas geralmente os programas que a gente usa aqui em arquitetura, eles não funcionam bem, tá? Então, assim, eu vou desenhar aqui uma linha, tá? Que vai lá desde o zero, da origem desse desenho, né? O ponto 000, né? XYZ0, né? Até aqui, tá? Fora do desenho, só para vocês terem noção do que eu estou falando, né? Então, line, né? L, primeiro ponto, 0,0,0, né? Eu vou clicar aqui, tá? Se você não tiver com esse tipo de situação aqui, tá? Para que um F8, né? O F8 ele deixa ele em orto, né? Mas eu não quero ele em orto, tá? Eu quero desenhar até aqui perto do desenho, tá? Porque aqui para não pegar nenhum ponto de referência do desenho, tá bom? Aí beleza, né? Agora eu vou dar um zoom extends, né? Que é um duplo clique aqui no meu botão do meio do mouse. E olha só o que aconteceu, né? Então, aquela linha que eu acabei de desenhar, né, ela começa aqui, né, aqui embaixo, né, olha só. E se você notar aqui, né, o drawing coordinates que eu estou desenhando aqui, né, o meu mouse ele está aqui perto de zero, né? Então aqui é o zero, né?
E olha o que está acontecendo, vamos até o final daquela linha, né? Nossa, está bem longe mesmo, né? E aqui está o nosso desenho. Tá? O que acontece então, né, nesses outros programas? Tá? Então aqui eu exportei isso aqui de uma forma errada só para ilustrar para vocês. Tá? Isso aqui é esse desenho no SketchUp. O SketchUp ele não trabalha bem, né, com ele muito longe. Tá? Então esse desenho aqui ele está no mesmo local do AutoCAD, então o 00 está bem longe daqui. Né? E aí olha o que acontece. Né? Então toda vez que eu dou um orbit, né, ele distorce essa visualização, né? Você não consegue trabalhar com exatidão nesse local, tá? É totalmente não aconselhável você trabalhar nessa forma aqui, né? Isso aqui é a visualização dele do terreno, né? Olha só como, né? Parece que tá até em forma de cartoon aqui, né? Isso aqui é algo totalmente errado, tá bom? Então a gente tem que evitar que isso aconteça, né? Então olha só, essa linha aqui, por exemplo, ela está reta e agora não está reta, né? Isso aqui acontece quando você está com esse arquivo trabalhando muito longe de zero, tá? Esse é o motivo, então, tá? Então a primeira coisa, aí uma boa prática para se fazer nesses casos, tá? Eu vou fechar esse arquivo, é mover esse arquivo lá para perto de zero, tá? Porém, se você fizer isso, né, então reparem que a gente tem uma série de informações, né, e estão todas localizadas nesse local, ela está georreferenciada, né, então se você tiver uma outra base de algum outro lugar, né, você consegue facilmente encaixar ela aqui nesse desenho pela posição geográfica dela. Né. Uma vez que a gente move isso, né, para esse desenho aqui para perto de algum outro lugar, tá, você vai perder essa referência georreferenciada. Nossa, ficou lindo, né? Referência georreferenciada. Então assim, vamos mover, tá? Eu vou usar essa mesma linha que eu usei para indicar ali onde está o zero, aqui como referência, tá? Para mover esse desenho aqui para perto de zero, tá? E dessa forma, tá? Essa linha, ela vai significar para mim tudo a linha vamos dizer, de tradução, né, de tradução dessa posição daqui até lá em zero, tá? Então é legal guardar essa linha aqui como referência, tá, em algum lugar do seu projeto, para que você, se você precisar de alguma outra informação que esteja georreferenciada, né, você mova para lá com exatidão, tá bom? Então, e para isso é importante, né, que essa linha, né, eu vou deixar aqui de novo aqui em 3D, né, eu desenhei ela aqui para fora desse do desenho. Eu desenhei ela para fora do zero, né? Então o zero está aqui, né? Agora a gente está em modo 3D. Eu não cliquei em nenhum lugar aqui do desenho justamente para isso, tá? Que se eu clicasse numa referência aqui em cima, né? A gente poderia pegar aqui uma outra referência com Z diferente, tá? E aí ficaria bem ruim para a gente trabalhar, tá bom? Dessa forma a gente só move ele em X e Y e a altura continua ainda referenciada no nível do mar, né? Que são esses pontos, né? Eles estão, e essas linhas do levantamento topográfico, ele está relativo ao nível do mar, tá bom? Então vamos voltar aqui ao topo, né? Para fazer essa movimentação, tá? Então tá, então vamos de novo aquela sequência de seleção, né? Eu vou selecionar, primeiro dar o comando, né? Move, tá? Então ele pede para selecionar os objetos, tá? Eu vou selecionar tudo menos essa linha, tá? E vou usar essa linha como referência, tá? Então vou usar esse começo dessa linha aqui, né? Então foi esse endpoint ligado, tá? O endpoint ele fica aqui nesse snap, tá? Se você não tiver esse endpoint, vem aqui, né? Clica aqui no botão direito em Settings, né? Em cima dele, né? Aqui você tem todas as opções, tá? É até preferível que você deixe só o endpoint para não pegar nenhuma outra referência, tá? Você só quer o final dessa linha, tá? Ok? Né? Então aqui de novo, né? Ele está desabilitado, né? Tá vendo que ele está escurinho, vou habilitar ele, né? Endpoint, peguei aqui o final dessa ponta, dessa linha, tá? E agora eu vou até o começo da linha, né?
e clico lá. Tá bom? Então agora, né, reparem aqui no meu mouse, né, agora a gente está aqui com o arquivo, né, esse desenho bem perto de zero, tá? No máximo aqui está tipo 1000 metros, 1000 unidades nesse sentido de cá, tá bom? Então, como eu disse, né, é legal guardar essa linha aqui como uma referência para fazer esse movimento, né, de coisas que estão aqui longe de zero e georreferenciado para um lugar que você esteja trabalhando, né? E isso também para coordenar equipes, né, quando você estiver ali trabalhando com o seu topógrafo. Geralmente o melhor lugar para se trabalhar, na verdade, é aqui em cima, né, georreferenciado, né? Então, se você tem seu levantamento topográfico, né, e você vai trabalhar com projeto, o lugar que dá menos erro é aqui em cima, né? Toda vez que você faz isso, você pode gerar problemas ali no andamento do projeto, né, de entendimento da localização do projeto dentro do mundo, né? Tá bom? Então, para guardar isso aqui, tá, tem um comando que se chama W, né, que é write, né, wblock, tá? E aparece essa telinha aqui, tá? Então eu vou pegar esse base object, os objetos aqui, selecionar ele, né, que é só essa linha, né? Base point aqui é o 000, né? E aqui você escolhe no destination, né, você escolhe algum lugar para guardar ele, tá? Então eu vou colocar aqui linha de tradução, linha para mover desenhos desde o lugar geográfico para este projeto. E aqui é legal salvar ele como uma versão bem velha, aí, sei lá, 20 anos atrás, para que a gente possa abrir isso aqui em qualquer outro lugar, tá bom? Então, salva, né? Ok. Né? Eu vou deletar ele aqui agora, tá? E só para vocês entenderem, ele está aqui, ó, né? DXF, né? Eu salvei em DXF, né? Poderia ser em DWG também, tá bom? Então, né? Agora, essa linha aqui, ele só contém, né? Tipo, essa linha, né? Tá? Mas é uma linha muito importante, né? Ela está aqui em cima, então, é no lugar georreferenciado, e aqui embaixo 000, né? No caso, essa linha está nessa layer aqui, mas não importa, né? O que importa é só essa linha, tá? Eu vou fechar essa daqui, aqui. Tá. Então agora a gente tem ele já referenciado, tá? Desculpa, colocado aqui perto de zero, a gente não vai ter aquele problema com os outros programas, tá? Isso serve para SketchUp, serve para Rhinoceros, serve para a maioria dos programas. Tá. Segundo passo aqui, então, a gente vai limpar esse arquivo, tá? Então, é mais fácil limpar esse arquivo aqui dentro do CAD, tá? Então, primeira coisa, né, a gente tem uma área muito maior do que a gente precisa, né? Então, vamos delimitar uma área que a gente quer aqui, então, trabalhar, né? E aí é a área, por exemplo, da maquete que você quer construir, ou a área tipo de análise urbana, tá? Eu vou deixar aqui algo da dimensão urbana, tá bom? Então, o nosso terreno está aqui, né? Rua Dr. Álvaro Alvim, certo? Então, vamos fazer um retângulo, tá? Então, para desenhar um retângulo aqui, a gente tem o comando rect, né? Que é rectangle, né? E aqui eu vou desabilitar o Object Snap, tá? E eu vou deixar isso aqui no centro, né? Esse aqui é a escola, tá? Mas eu vou pegar aqui esse trecho assim, tá? Né? Esse aqui é o retângulo que eu desenhei, tá? E assim, por que eu deixei esse Object Snap desligado, né? Justamente para que eu não pegue nenhum ponto, né? 3D dele, né? Tem que tornar a visualização 3D, né? Se a gente pegar aquele Object Snap, tá? E desenhasse esse retângulo, né? Provavelmente ele iria pegar um ponto de referência daqui para cima, e aí a gente sai da ortogonalidade aqui do desenho, tá? Enfim, eu quero desenhar isso aqui no eixo, né? Eixo X, Y com o Z0, tá?
Então, beleza, né? Fizemos isso. E aqui tem um comando muito legal, que chama xstring, tá? Que é xstring, tá? Então, só digitar aí xstring, né? Selecionar primeiro, né? Olha só, então, pick a polyline, line, a circle, ellipse from cutting edge, tá? Então, vamos selecionar esse cara que a gente acabou de selecionar, de desenhar, né? E ele está pedindo aqui, specify the trim, the side trim on, né? Eu quero, isso aqui é basicamente um trim, tá? Ele vai cortar para mim tudo que está para fora desse retângulo, tá? Então, aqui eu vou clicar aqui para fora do retângulo, tá? E olha só, reparem então, né? Cortou tudo, né? Tá. Tudo que estava, na verdade, tudo que estava cruzando com essa linha, tá? Então essas linhas que não estavam cruzando, tipo essa daqui, né? Não estava, então, né? Ela não cortou, tá? Segundo passo depois desse xstring, né? Então é deletar tudo que está para fora desse retângulo que a gente desenhou, tá? Então vamos fazer isso. Aqui, então eu vou selecionar com o botão, né? Da direita para a esquerda. Aqui eu vou selecionar aqui, eu não vou chegar bem perto aqui ainda, tá? Eu vou deletando por partes, tá? É legal ir deletando que tá mais longe primeiro, né? E aí, na hora que você chegar aqui perto, né? Para você não deletar coisa que está dentro desse retângulo que a gente acabou selecionando, né? Então eu vou fazer uma outra seleção aqui, né? Coisas bem perto, né? E aí chegando aqui bem perto para ver se não tem nada, né? Tipo isso aqui, né? Eu quero deletar isso aqui, né? Aqui, por exemplo, né? Então quero deixar esse texto, deixar ela aqui, né? Aí você pode fazer né? Tipo, por exemplo, né? Usar aquele tipo de seleção da esquerda para a direita, né? Se não quiser selecionar ela ali, né? Então, fazer essas seleções e apagando, né? Tudo que você não precisa, né? Que você não quer, tá? Tudo bem? Né? Repara, né? Então esse aqui é o passo segundo aqui, então, né? Então deletar tudo, né? E é legal que esteja, né? Esse aqui, reparem, né? Então esse cara aqui não foi cortado porque ele é um bloco, tá? Reparem que ele tem esse ponto aqui no meio, tá? Ele não é um círculo, é um desenho que tá aqui dentro ele está em formato de linha, tá? Ele está em formato de bloco, né? Nesse caso eu vou deletar esse bloco aqui, tá? Então tudo bem, né? Então beleza, temos aqui isso, né? Aqui também outro bloco, né? Linha, né? Nesse caso ele deu um pauzinho, ele não cortou isso, né? Mas você pode vir aqui localmente, tá? Ele pode eventualmente fazer isso e usar o trim, né? Normalmente, né? Então trim, tr, né? Enter, né? Vou clicar aqui no retângulo, né? Enter e cortar aqui, né? Tá? Esse cara aqui é o que eu não quero, tá bom? Então, né, só para vocês notarem, né? Esse xstring, né? Que a gente usou, ele é ótimo porque ele corta coisas que estão em 3D, tá? Então não necessariamente que ele não está cortando, né? Ele geometricamente, né? Esse retângulo que a gente desenhou aqui embaixo, ele não corta, né? Essas curvas de nível, tá? Então o xstring ele é ótimo por causa disso, tá? Isso não tem no Rhinoceros, tá? Então isso é ótimo para ser feito aqui. Então, agora o próximo passo, né, é limpar essas layers, né? Então vamos selecionar só aquilo que a gente precisa, tá? Então vamos fazer o seguinte, para esse próximo passo, vamos usar, eu vou fazer um jeito que talvez funcione melhor em todos os AutoCADs, tá? E vários AutoCADs, né, tem algum problema de visualização, que você consegue enxergar coisas que, enfim, né, que não fazem parte do jeito que eu opero nesse AutoCAD aqui, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui então, a gente precisa das informações da seguinte forma, né? Então a gente precisa dessas curvas de nível aqui, né?
aqui em cima, né? Dois jeitos que você pode fazer isso, tá? Então, aliás, o melhor jeito, vai. Isso também é uma prática ali, uma dica ali de como trabalhar no CAD, tá? Então, assim, eu estou em modo 3D, tá? Então eu vou selecionar só, né, as linhas da topografia, tá? Então eu vou mover ele para o lado com uma distância que eu conheça, tá? Então, move, vou pegar aqui um ponto de referência qualquer, tá? Fora do desenho, tá? E vou deixar o F8 ligado, que é o orto, né? Eu vou mover para cá, tá vendo? Ele está me dando ali uma distância, né? Tipo 500, né? Só por precaução, eu vou mover ele 1000, né? Então eu digito 1000, né? Dou Enter, né? Na direção que eu quero copiar ele, tá? E ele move 1000, né? E se eu voltar aqui para topo, né? Moveu 1000 aqui pro lado, tá? Então isso aqui é uma forma de fazer essa seleção, né? Tipo, mover essa seleção, tá? Então essa aqui é uma informação que eu quero, né? Outras informações que eu quero aqui são as ruas, né? E os lotes, tá? Um jeito que a gente pode fazer, que eu acho que funciona para todo mundo, que é o seguinte: dar esse comando lay frz, tá? O que ele vai fazer? Ele vai dar um freeze, né? nas layers que eu não quero, né? Então eu não quero, por exemplo, essa linha, essa daqui, né? Dessa forma eu vou limpando, tá? Eu vou deixar aqui só o que eu quero, tá? O Lay Freeze, ele dá uma espécie de né, ele congela essa vista, esse cara, né? Então não quero isso, né? Eu quero nome de rua, tudo bem, mas eu não quero, por exemplo, calçada eu quero, lote eu quero, né? E aí, assim por diante, né, você vai selecionando aquilo que você não quer, tá? Para deixar o que você quer, tá bom? Isso aqui, por exemplo, eu não quero, né? Nome, isso aqui eu também não quero, né? Tá? Esse é um jeito, tá? Então, Enter para acabar com isso, né? E eu faço de novo, né, aquele move, né? Então, M, espaço, né? Selecionar esses caras aqui e mover aqui pro lado, né, os 1000 que eu tinha colocado, né? Reparem, né, o freeze, ele faz isso, né? Então, tá vendo? Aqui nas layers, né, ele faz isso daqui, né? Então, para deletar elas, tá, eu vou fazer o seguinte: eu vou aqui no layer, né? Ops. Ele está aqui. Eu vou diminuir o tamanho disso aqui para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Então, se vocês virem aqui nessa lista, né, o layer fica nessa caixinha aqui, né? E aqui a gente tem então alguns caras que estão com esse freeze, né? O que a gente acabou de fazer, né? Então vamos lá. Então, na verdade, vamos deixar eles todos ligados agora, né? Você pode ir um por um para ligar eles, né? Ou vir aqui selecionar todos os layers, né? Então, no primeiro e até o último, e com o Shift apertado ligar todos eles, né? E ali, né? Desligar e ligar eles, né? E aqui você volta neles e deleta, tá bom? Então esse é um jeito, tá? Ainda assim, né? Vamos dar um último comando que chama purge, tá? Purge, então o purge ele vai deletar tudo que está vazio, basicamente, tá? Então purge all, né? Purge this item. Um atalho que eu uso para isso daqui é ficar apertando o A, tá? Então se você ficar apertando o A, ele dá purge em tudo, né? Mas aí, ainda aqui você tem um monte de coisa que você não quer, né? Vamos primeiro voltar isso aqui para onde ele estava, né? Então, move, né? M, né? Volta aqui para ele, move, 1000, né?
Tá? Então agora ele está naquela mesma localização. Tá? Isso aqui é uma técnica legal até para vocês explorarem opções de desenho. Né? Você vai copiando para o lado com com o orto ligado, né? E com uma distância, que no caso eu usei 1000, conhecida. Né? Desse jeito você sempre tem o desenho no mesmo lugar. Né? Você sabe o que você moveu, né? E dessa forma você não precisa ficar usando outras fontes de referência que pode trazer complicações para o seu projeto. Tá? É sempre muito importante que tudo esteja no mesmo lugar exato, né? Durante o seu desenvolvimento de projeto. Tá? Qualquer opção que você tenha, tá? Ficar colando e movendo as coisas na unha não é legal. Tá bom? Vamos lá. Então a gente tem aqui esses caras, né? Eu vou mostrar uma outra técnica para fazer isso que eu fiz aqui agora, tá? Agora que a gente tem uma lista um pouco menor, tá? Então, agora que a lista está um pouco menor, né? Eu dei o purge, tá correto? Então, como eu falei, nessa série 100, né? Sistema viário, meio fio, né? A gente pode fazer por aqui, por essa lista, né? Então, o que eu né, para essa técnica aqui de dar um freeze ou não, né? Você pode deixar, por exemplo, né? Vamos deixar tudo que a gente só quer aqui, né? Então, eu quero o edifício notável, né? Que é esse 116, 118, então eu apago ele, tá? Curva mestra top eu quero, né? Curva mestra inteirinho também quero, tá? Ponto cortado pode ser também, né? Ponto cortado da via, tá? Segmento da curva mestra aqui também, eu quero, né? Tá, e vamos ver aqui, esse meio fio, né? Meio fio é legal ver ali, né? O que ele é, o que ele não é, né? Então, meio fio é aquele cara ali que ele está apagando, então eu quero ele, né? Esse cara aqui, né? Ilha, né? Provavelmente é ilha tipo de rua, né? Vou deixar ele também, tá? Tá vendo que tem esse tique, né? O tique indica a layer que ele está ativo, né? Eu vou deixar o 0, tá? É só dar um duplo clique. Tá? Ponte top, no caso esse cara aqui, o retângulo está na layer ponte top, tá? O ideal é que você coloque no layer 0, né? Para que você... Isso tudo para limpar o arquivo, tá? Então, estamos limpando o arquivo, coloquei esse retângulo no 0, tá? Para que eu possa apagar, por exemplo, esse cara. Tá? Esse cara, eu quero apagar esse cara. Né? Então eu vou deixar o freeze, né, desclicado para tudo que eu quero apagar. Tá? Então aqui vai testando um por um, né? O texto eu quero, então eu apago. Esse cara aqui não parece ser nada, então vou deixar. Esse cara aqui parece não ser nada também. Vou deixar aqui do lado só para a gente mais antigado, né? É nome de rua, né? Vamos deixar, vamos apagar, vai, para deixar ele aqui. Muro arrimo, esse aqui é muro de arrimo, né? Sei lá, vamos apagar esse, não, vamos deixar para apagar ele, tá? Acho que não vai precisar disso. Esse aqui é o beiral dos edifícios, né? Tá, então isso aqui vamos apagar porque a gente quer deixar, tá? Então eu quero apagar essa layer aqui, essa layer aqui e essa layer aqui, tá bom? Então, né, eles estão todos ativos aqui, né? Estão todos visíveis, né? Então eu vou vir aqui e apagar elas de novo, selecionar elas, apagar, né? E aqui, né? Venho aqui de novo, seleciono todos os arquivos de novo, né? Deixo elas todas visíveis, né? Então esse né, o layer é muito bom para poder fazer esse tipo de seleção, né? Tá? E aí, vamos aqui então dar um purge de novo nele, né? Purge, né? A, né? Tá digitando A, né? Close, tá? Então agora a gente só tem as informações que a gente quer, tá bom? Então aqui eu vou deixar na casinha para vocês verem isométrica, tá? Eu quero... São as informações básicas que a gente vai precisar aí para os nossos exercícios, tanto de prototipagem, tá? Ou para qualquer uso que vocês forem usar. Tudo bem? Então é isso por enquanto. Obrigado.